Saímos de casa no Rio por volta das 6 horas da manhã, como de costume, e seguimos o caminho tradicional apontado pelo Waze. Com as paradas, a viagem demorou 7 horas. Fomos direto para a pousada, que fica uns 3 quilômetros antes da entrada da cidade. Ficamos na pousada Recanto do Sossego e gostamos muito dela e dos proprietários, Renata e Tomé. Os chalés são amplos com varandas onde é servido o café da manhã e uma cesta de piquenique. Depois de instalados no quarto, seguimos para a Cachoeira Vale das Borboletas a pé, para desenferrujar as pernas. Essa é a cachoeira mais próxima da cidade e por isso estava muito cheia, mesmo em uma segunda-feira. Na chegada, há vários barzinhos e lojas de lembranças da terra. Subindo o rio para além da cachoeira, há vários lugares bonitos e menos movimentados, com acesso fácil. Depois de passar pela pousada para tomar banho, finalmente chegamos à cidade. Almoçamos nesse Alquimista, já que há 3 restaurantes com esse nome na mesma rua. A comida estava ótima e o que sobrou da lasanha deu para o nosso jantar na pousada em outro dia. De pança cheia, fomos dar uma volta pela cidade para conhecer um pouco dela. No segundo dia, fomos às cachoeiras do Paraíso e Véu da Noiva, que ficam a uns 7 quilômetros do centro. Elas ficam bem próximas uma da outra. O estacionamento é na estrada. As entradas são pelas laterais de um bar. Descemos primeiro para a do Paraíso, que é mais tranquila, tem praia e poço raso e com piso de areia. Um bom local para levar crianças. Ao longo da margem do rio, existe um caminho de uns 200 metros que leva à cachoeira Véu da Noiva. A cachoeira Véu da Noiva tem uma queda bem alta e bonita. Estava muito cheia de gente. A subida para a estrada a partir dela é bem mais íngreme. A Gruta de São Tomé fica bem ao lado da igreja e da praça da cidade. Tem acesso ao topo da pedra, de onde se tem uma bela vista da cidade. Fomos almoçar em outro dos restaurantes chamados Alquimista. Esse foi o que fica antes da praça.
Meu frango a passarinho estava razoável, mas a Adriana gostou muito de seu prato vegano. Depois exploramos mais a cidade e suas lojas e voltamos para a pousada. No terceiro dia, fomos para a Cachoeira de Antares. Ela fica mais distante da cidade, na estrada para Cruzília, a uns 20 quilômetros. Na sua entrada, existe um bar e restaurante bem decente. É a cachoeira mais bonita e mais alta, com água rasa. Dá para escolher entre ficar na sombra ou no sol. A praia é de pedras, mas o poço é todo de areia. Tem profissionais que oferecem descidas de rapel. De volta à cidade, almoçamos no restaurante da Sinhá. Comida quilo boa. A Cachoeira da Eubiose fica próxima da cidade, por isso estava muito cheia. Na entrada é cobrada uma taxa de R$5. A cachoeira é bonita, tem uma boa praia, o poço é raso e todo de areia. Acima da cachoeira existe um poço onde a garotada da cidade se reúne para mergulhar. Só tem profundidade suficiente em um ponto, que todos conhecem. Em seguida, fomos à Cachoeira do Flávio, que é bem próxima. Ela é bem bonita, tem um acesso a um lago na parte de cima que é ótimo para tomar banho, estava bem vazio. A parte de baixo tem uma boa praia e o poço é muito raso até a queda d'água. Essa foi uma das cachoeiras de que mais gostamos. Fomos almoçar no Terceiro Alquimista, o da praça. É bem amplo e tem um pátio aberto atrás muito agradável. A comida nós achamos meio fraca e não muito bem servida. A paisagem da estrada na volta para a pousada é sempre um prazer de se apreciar. Resolvemos dedicar o quinto dia a subir o Pico do Gavião. Apesar de terem nos aconselhado a contratar um guia para mostrar o caminho, resolvi confiar no Google Maps. Até aqui não tínhamos motivo para desconfiar das indicações dele.
Depois de passar por Sobradinho, seguimos uma trilha, atravessamos umas pedreiras e chegamos ao ponto indicado pelo Google, que era uma baixada no meio de uma área militar. Nada a ver. Pegamos umas dicas com uma sentinela e subimos por um caminho que começava numa estrada desativada da pedreira Belas Pedras. Estava um calor infernal, por sorte havia um riacho na subida. O caminho foi longo e encontramos muitos lagos formados pelas crateras deixadas pela mineradora. Nunca tinha visto um bicho de pau debaixo d'água. Encontramos essa placa pelo caminho, mas fomos em frente. A recompensa foi a vista lá de cima. Na descida, a coisa complicou. Erramos o caminho e fomos parar a pé em Sobradinho. A sorte foi termos encontrado o Luiz, dono do restaurante Casa da Quitanda, que tem um TRX 4x4 e nos levou até onde tínhamos deixado estacionado o carro, que era muito longe dali. Obrigado, Luiz. Nesse dia, andamos mais de 20 quilômetros a pé, subindo e descendo morros. Começamos o dia indo conhecer a famosa ladeira do Amendoim, onde o carro parado em ponto morto e sem freio de mão sobe em vez de descer. É bem impressionante, de qualquer ângulo, dentro ou fora do carro, a impressão que dá é que acontece exatamente isso. Andando ou correndo de costas é ainda mais impressionante a sensação que dá. Depois fomos para a Cachoeira de São Tomé. No caminho passamos pelo Vale das Borboletas, que estava lotado, já que era sábado. A Cachoeira de São Tomé estava bem mais tranquila. É bonita, o rio é bem largo e tem um grande volume de água. Andar pelo poço é arriscado, tem muitas pedras altas misturadas com cascalho, e se não tomar cuidado a pessoa pode se machucar nelas. Tem bons lugares para ficar nas pedras. Almoçamos novamente no primeiro dos alquimistas, que achamos o melhor deles. Chegou no coração, meia corrida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, o vídeo tá tirando, acordada. Depois de uma caminhada pela cidade, encontramos pela primeira vez o Mineiroca Café aberto. Comemos lá um bolo de chocolate delicioso e levamos alguns doces para comer de noite na pousada. No 7º dia, saímos para a Cachoeira da Lua, na estrada para Sobradinho. No caminho, paramos pela segunda vez no Ateliê dos Cristais, que a Adriana adorou. Eu queria plantar, sabe? É. Olha que linda. Nessa cachoeira não achamos muita graça. É um poço com uma corda onde as pessoas ficam se balançando e não sobra muito espaço para outra coisa.
isso. Fomos almoçar em Sobradinho, na Casa da Quitanda. Comida excelente. Perto da hora do pôr do sol, fomos para a Casa da Pirâmide, onde estava uma grande muvuca. Curtimos um pouco a paisagem, que é muito bonita, e saímos antes do pôr do sol. Em seguida, fomos à pizzaria Ser Criativo, que só abriu no fim de semana. A pizza de lá era realmente muito boa. No dia seguinte, partimos de volta para o Rio de Janeiro.